Olá pessoal, Renato aqui hoje para a gente falar sobre o ecossistema de criptoativos e como que a gente chegou até aqui, momento que a gente tem milhares de criptoativos e quando alguém me pergunta, poxa, me conta um pouco, me fala um pouco sobre cripto, é muito difícil você falar sobre cripto como um tema geral. É preciso dissecar diferentes temas dentro desse grande tema que é cripto. É impossível a gente não começar falando do Bitcoin como o primeiro criptoativo, o criptoativo que trouxe à tona a tecnologia blockchain. Ele é um ativo muito mais simples de você entender, não possui tantos desdobramentos, trata-se de uma rede capaz de permitir aos usuários trânsito de capital ou de bitcoins, que é a moeda nativa dessa rede, para qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, sem a necessidade de um intermediário. Foi ele que trouxe a ideia de transação direta, de pessoa para pessoa. Foi ele que trouxe a ideia de blockchains, registros distribuídos, ou seja, todo o histórico de transação distribuído entre milhares de pessoas no mundo inteiro. E ele possui propriedades praticamente fixas, muito famoso por ter inaugurado a ideia de uma escassez absoluta. Só existem 21 milhões de bitcoins, só vão existir 21 milhões de bitcoins, portanto, ele pode ser um dos únicos ativos do nosso planeta que pode dizer que é absolutamente escasso. A partir do Bitcoin, que surgiu ali em 2008 para 2009, primeiras transações ali com coisas do mundo real em 2010, a partir dali foi só em 2015 que a gente tem um novo capítulo nessa história de criptoativos. Um inventor russo, um pesquisador que gostava bastante de Bitcoin e extremamente jovem, né, com 19 anos, entendeu que se a gente tinha a possibilidade de criar uma rede distribuída de registro de criptoativos ou de bitcoins especificamente, você poderia criar uma rede bastante parecida, mas que em vez de você registrar somente transações, você consegue também programar sobre essa blockchain, criar uma linguagem de programação capaz de você programar outros tokens também em cima dessa rede, outros criptoativos em cima dessa rede. E surge então a rede Ethereum, uma infraestrutura, uma blockchain capaz de trazer novos casos de uso, trazer novas invenções, dentre elas talvez algumas principais. Então, a partir do momento que você teve a criação de Ethereum, a primeira chamada plataforma de contratos inteligentes, você teve também a possibilidade de programar em cima dessa blockchain. O Ethereum, então, ele age como um sistema operacional também. Ele age como o iOS ou o Android é para um celular, onde você consegue criar aplicativos em cima disso. Em cima da rede Ethereum você consegue criar novos tokens e novos casos de uso e novas arquiteturas para os nossos modelos de negócios atuais. Então, a partir do momento que você consegue criar novos criptoativos, eles possuem algum tipo de utilidade. Então, o primeiro tipo de criptoativo que eu queria também falar com vocês são os tokens de utilidade. Tokens registrados em uma blockchain, normalmente a rede Ethereum, mas não precisa ser essa, depois a gente vai falar de algumas outras. E esse ativo ele representa e ele serve para alguma coisa em algum contexto. O primeiro caso de uso que teve muito alcance e trouxe muita atenção é o caso de finanças descentralizadas, aplicativos desenvolvidos para redesenhar os serviços financeiros que a gente está acostumado. Corretoras que permitem troca de ativos, aplicativos de empréstimo parecido com bancos, tudo isso criado de uma forma descentralizada, ou seja, sem uma figura centralizadora. Então hoje você já é capaz de conectar uma carteira digital com criptoativos e trocar um ativo por outro 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interagir com o intermediário, você está interagindo com códigos de programação, ou pegar um empréstimo com garantia nos criptoativos que você já detém, sem interagir com o banco, interagindo com um aplicativo de empréstimos. E cada um desses projetos possui o seu próprio token de utilidade. Alguns projetos muito famosos, como Uniswap e o seu token Uni, ou Aave e o seu token Aave, também atende pelo mesmo nome, esse token, no mínimo, ele gera como um token de governança. A pessoa que detém esse token, ela pode votar nas transformações futuras desse aplicativo, mas também ele pode servir para alguma coisa, para algum tipo de experiência
dentro desse ativo. Outro caso de uso muito interessante são jogos, por exemplo, onde a gente tem tokens, né, registrados na rede Ethereum, que podem ser utilizados dentro de um jogo, por exemplo. Outro caso de uso que se tornou muito famoso em algum momento é um tipo de token muito único, classificado como NFT, ou token não fungível. Esses tokens eles têm característica própria. Um único token normalmente tem uma característica única, tornando ele insubstituível ou não fungível. E esse token ele pode representar a posse de algum ativo digital ou algum ativo físico. Então ficou muito famosa aquelas NFTs que representam obras de arte, às vezes digitais, às vezes físicas. Então você tem o registro em uma blockchain, muito comumente a Ethereum, mas a gente já fala de algumas outras blockchains que tornam isso possível também. Então você tem o registro de um bem físico ou digital em um livro de registro, uma blockchain imutável. Então, finanças descentralizadas através de aplicativos financeiros, jogos, NFTs, tudo isso são diferentes formas de você utilizar tokens ou criptoativos para de fato ter uma aplicação clara e específica dentro de um contexto, podendo ser dentro de um aplicativo financeiro, podendo ser dentro de um jogo, podendo ser no registro de algum ativo. Outro criptoativo ou outro token muito famoso são as chamadas stablecoins. São ativos que possuem lastro ou possuem por trás ativos do mundo real, como por exemplo o próprio dólar. Existem empresas hoje bem grandes que acumulam dólares e para cada dólar que elas acumulam, elas emitem na rede Ethereum ou em outras redes um token representando um dólar. Então você tem a representação do dólar, que é a moeda da principal economia do mundo, representada dentro de uma blockchain. Agora, Ethereum não é a única blockchain que torna capaz o registro de tokens e o desenvolvimento de novas aplicações. Você tem hoje outras blockchains como Solana, por exemplo, e o seu token nativo, a sua moeda nativa da rede, chamada Sol, S-O-L, que também torna possível o desenvolvimento de novas aplicações. Essas blockchains programáveis ou plataformas de contrato inteligentes, elas são hoje a base de uma nova arquitetura financeira, a base de um novo registro dos ativos que a gente já conhece, ou de uma nova forma de registrar os ativos que a gente já conhece. E é claro, todos esses tokens, você precisa se preocupar com a forma de guardá-los. Então hoje você já tem intermediários que fazem isso para você. Então você pode, por exemplo, acessar tokens através de corretoras de criptoativos. Inclusive bancos brasileiros já oferecem esse serviço. Mas você tem, por exemplo, a opção inovadora de fazer a custódia ou a guarda desses ativos. Existem duas formas de fazer a guarda desses ativos. Existem as chamadas cold wallets, ou carteiras frias, ou hot wallets, carteiras quentes. As hot wallets são carteiras ligadas à internet. Você pode baixar, por exemplo, um aplicativo no seu celular, que é uma carteira, e você pode mandar os seus ativos para ali. Torna mais fácil você interagir com aplicações e aplicativos dentro de cripto, porém, por estar conectado à internet e estar num dispositivo móvel, você também está se arriscando aos riscos normais de um dispositivo móvel, como hack, roubo, algo no gênero. Porém, as carteiras frias, que são carteiras que normalmente são criadas desconectadas da internet, e você envia os seus tokens e seus criptoativos para essa carteira, por serem desconectadas da internet, torna muito difícil o roubo ou hack desses ativos. Porém, com muitos poderes, vem grandes responsabilidades também. Você precisa fazer a gestão da segurança dessas carteiras, seja ela fria, seja ela quente também, ou hot wallets ou cold wallets. Você faz a gestão dessa segurança através da gestão de uma chave privada. A chave privada é o que dá acesso a esse ativo, é o que dá acesso à movimentação a esse ativo, e você precisa achar uma forma segura. Normalmente a chave privada é traduzida em mais ou menos 12 palavras, podendo ser 24 também ou mais, e você precisa dar uma forma ou achar um jeito de guardar isso de uma forma a não perder, porque se você perder uma chave privada, por exemplo, não tem um esqueci minha senha, você de fato tem ali a chave de um cofre, tem a chave de um baú do seu tesouro e a responsabilidade fica toda com você. É uma inovação você ter de fato a posse de um ativo, mas com esses grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Então,
é preciso, quando você fala do universo e o ecossistema de cripto, é preciso você estudar todas as aplicações, para que servem esses diferentes tokens, se é um token de governança, se é um token de utilidade, se é um token de utilidade, para que serve, para que é útil esse criptoativo, qual é o projeto que está por trás desse criptoativo e, em última instância, além de se preocupar no que você está investindo, é como eu devo guardar esses criptoativos. Isso também deve ser uma preocupação. A gente vai falar um pouco mais à frente também de outras formas de você guardar esse criptoativo. Hoje aqui no Brasil e no mundo, em alguns países também, você já tem produtos financeiros no mercado regulado que oferecem uma forma de você investir em cripto sem necessariamente interagir com a tecnologia, sem precisar fazer a gestão de chaves privadas, sem precisar ter carteiras, através de fundos de investimentos ou ETFs, que são fundos negociados na Bolsa de Valores, você consegue também investir e ter acesso a essa nova tecnologia que está transformando tanta coisa. Eu falei para vocês sobre aplicativos de finanças descentralizadas, chamados DeFi, e uma dessas aplicações mais famosas são as corretoras descentralizadas, ou seja, eu consigo conectar uma carteira digital com os meus criptoativos e consigo trocar um pelo outro 24/7 sem a necessidade de interagir com o intermediário. Porém, antes mesmo de usar uma corretora descentralizada, também conhecida como DEX, muitas pessoas, é extremamente popular o caso de corretoras centralizadas. Corretoras que têm um dono, possuem normalmente uma sede e oferecem o serviço de você abrir uma conta e comprar criptoativos, trocar criptoativos e utilizar alguns serviços envolvendo criptoativos. Essas corretoras, dependendo, muitas delas são reguladas, mas algumas não. Existem casos no passado de corretoras centralizadas que tinham uma marca, tinham um site, tinham uma reputação, porém, por não terem uma regulação muito clara, acabaram revelando-se ser depois ali fraudes ou até uma certa desorganização por parte dessa instituição que acabou trazendo prejuízo para os seus usuários. Então as corretoras, ao utilizar corretoras centralizadas, é necessário você pesquisar se essa empresa é de fato uma empresa confiável ou não. Aqui no Brasil a gente tem algumas corretoras que são reguladas e que possuem aí o selo do Banco Central brasileiro. Agora, você utiliza uma corretora centralizada, mas você não necessariamente precisa guardar os seus ativos nessa corretora centralizada. Muitas pessoas preferem comprar os seus ativos numa corretora centralizada e resgatá-los para uma carteira digital num ambiente descentralizado, onde eu faço a posse dos meus ativos e aí quando eu quiser vender ou trocar os meus criptoativos, eu posso interagir com uma corretora descentralizada, um aplicativo nativo dentro da blockchain. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. Muitas vezes as pessoas preferem utilizar corretoras centralizadas porque a experiência que eles têm nessas corretoras é mais parecido com a experiência que você tem em uma corretora do mercado financeiro tradicional, num banco que você utiliza. Porém, você está delegando sim a confiança da posse desses criptoativos para um terceiro. Já uma corretora descentralizada, apesar da dificuldade técnica e de ser um intermediário novo para muitas pessoas e você precisar fazer a custódia dos ativos, operar uma carteira digital de criptoativos, ela possui ali a segurança de você estar interagindo com um protocolo, estar interagindo com uma programação previsível que você consegue auditar, consegue ver se é seguro, consegue ver se as pessoas estão utilizando. Então, não tem certo ou errado aqui, existem formas diferentes de você transacionar com criptoativos. E falando em investimento em criptoativos e a posse de criptoativos, quais são os principais riscos? A gente sabe que essa tecnologia é extremamente nova. Sendo extremamente nova, ela está em constante transformação. Algo que está em constante transformação, é muito difícil você mensurar o valor disso. Então os criptoativos, inclusive o Bitcoin, possuem uma volatilidade ou um risco, ou uma variação de preço bastante importante, diferente da maioria dos ativos que nós do mercado financeiro tradicional estamos acostumados. Então o risco de você ter valorizações muito abruptas ou desvalorizações muito abruptas, isso é sempre possível. Até hoje, por mais comprovada que esteja a tese do Bitcoin, Ethereum, outras plataformas de contrato inteligente, outros criptoativos, você ainda tem uma variação bem diferente de preço da maioria dos ativos que a gente está
acostumado. Um outro risco é o regulatório. A gente tem visto avanços regulatórios no mundo todo, formas de regular os criptoativos e trazer regras para o ambiente de criptoativo, para o ambiente de corretoras centralizadas, aplicativos em blockchain, mas ainda há muitos avanços acontecendo, então é preciso ficar atento a quais são as regulações dos criptoativos e quais são as regras de criptoativos dentro do seu país e dentro da sua jurisdição. E um último risco que é importante a gente mencionar é o risco de liquidez. Nem todos os criptoativos, como Bitcoin, Ethereum, possuem uma liquidez ou um volume de negociação vigoroso. Alguns criptoativos podem ser criados, inclusive, no mesmo dia, em instantes, e nem sempre possuem um volume suficiente para você conseguir vender ao preço atual ou comprar ao preço atual. Então é muito comum algumas pessoas esbarrarem em algum criptoativo que elas ouviram falar e está subindo muito, elas compram esse criptoativo, seja numa corretora centralizada ou descentralizada, mas na hora de vender esse valor, outras pessoas já venderam junto ou estão vendendo junto, isso acaba acarretando numa depreciação forte do preço e você não consegue mais realizar aquele lucro que você achou que você tinha. Então é preciso ficar atento, ainda é um mercado em regulação, é um mercado que é negociado 24/7, não é difícil você criar um criptoativo ou criar um token nas redes de Ethereum, Solana, dentre outros, então é preciso ficar atento também a todos esses riscos. Bom, espero que eu consiga ter passado para vocês um pouco desse universo, desse ecossistema dos criptoativos. Um abraço!